Sejam muito bem-vindos ao Fé em Letras. Preparem-se para uma conversa profunda sobre o poder transformador do jejum e da oração. Hoje vamos mergulhar no livro O Poder Oculto do Jejum e da Oração. É do Mahesh Chavda, um ex-hindu que se converteu ao cristianismo e experimentou em primeira mão a força dessas práticas. Antes de começarmos aquele recadinho especial, curtam, sigam o canal, ativem as notificações e compartilhem esse episódio com seus amigos. E não esqueçam de deixar nos comentários sugestões de livros que vocês gostariam de ver por aqui. Sua participação nos ajuda a crescer e a levar a mensagem de fé e conhecimento para mais pessoas. Neste episódio vamos desvendar como o jejum e a oração podem fortalecer a fé e promover cura e libertar diferentes tipos de opressão. Com base nas experiências e ensinamentos de Chavda, para nos guiar nesta jornada temos a companhia de Expert Speaker, um profundo conhecedor de religião e espiritualidade. Bem-vindo. É um prazer estar aqui e explorar esse tema tão importante e transformador. Para começar, vamos direto a um dos momentos mais marcantes do livro. O encontro de Chavda com Steve, um menino com síndrome de Down que se automutilava. Essa história é de arrepiar e mostra como a fé e a oração podem operar milagres em situações que parecem impossíveis. O que te impressionou nesse relato? O que me tocou profundamente foi a persistência de Chavda em buscar uma solução para Steve. Ele se deparou com um problema que a medicina tradicional não conseguia resolver, e movido por compaixão decidiu jejuar e orar pelo menino. É como se ele estivesse dizendo: eu acredito que existe um poder maior que pode operar nesse caso, e eu vou me conectar a ele através do jejum e da oração. É impressionante como, através do jejum e da oração, Chavda conseguiu libertar Steve da compulsão pela automutilação. Me diz, você acha que qualquer pessoa, mesmo sem ter uma fé tão sólida, pode alcançar esse tipo de resultado através do jejum e da oração? Essa é uma ótima pergunta. O livro nos mostra que o jejum e a oração não são fórmulas mágicas, mas sim ferramentas que nos conectam com um poder superior, a fé, a persistência. E a intenção com que nos dedicamos a essas práticas são elementos fundamentais para alcançarmos resultados. E por falar em fé, a história de conversão de Chavda ao cristianismo também é fascinante. Ele era um hindu devoto e teve uma experiência sobrenatural que o levou a abandonar sua religião e seguir a Cristo. Imagino que essa mudança radical deve ter sido um processo desafiador. O que podemos aprender com a experiência de Chavda? A história de Chavda nos mostra que a fé pode nos levar a tomar decisões corajosas, a romper com o familiar em busca de algo maior. Ele teve a coragem de seguir seu coração, mesmo diante da oposição da família e da necessidade de romper com tradições milenares. É inspirador ver como a fé pode nos impulsionar para além da nossa zona de conforto. E no caso de Chavda, essa busca o conduziu a uma prática intensa de jejum e oração. O que o motivava a se dedicar tanto a essas práticas? O livro nos revela que para Chavda, o jejum e a oração não eram apenas rituais religiosos, mas um estilo de vida, uma forma de se conectar com Deus de maneira profunda e experimentar sua presença de forma mais intensa. Ele jejuava com frequência, buscando a Deus em momentos de solitude e intimidade. E através dessas experiências fortaleceu sua fé e se preparou para o ministério que Deus tinha para ele. E essa busca por Deus através do jejum e da oração o levou a experimentar diversos benefícios, não é mesmo? No livro Chavda lista 12 benefícios específicos do jejum, mencionados no livro de Isaías, capítulo 58. Você poderia nos destacar alguns deles? Com certeza. Dentre os benefícios mencionados por Chavda, destacam-se a libertação da iniquidade, o desfazer de fardos pesados, a libertação dos oprimidos, o partir do pão com o faminto, o abrigar os necessitados e a cura. Ele ressalta que o jejum nos liberta de tudo aquilo, que nos afasta de Deus e nos impede de vivermos em plenitude. Uau! Libertar-se daquilo que nos oprime e experimentar cura física e emocional são benefícios poderosos. E para ilustrar esses benefícios, Chavda compartilha diversos testemunhos impactantes no livro, não é? Sim. Ele relata casos de cura, libertação e provisão, que aconteceram em seu ministério com pessoas próximas a ele. Lembro-me de um testemunho que ele menciona, de uma mulher atormentada por um espírito de suicídio e homossexualidade. Essa história é realmente marcante. Que detalhes te chamaram a atenção nesse caso específico? O que me chamou a atenção foi a transformação radical que aconteceu na vida dessa mulher após a intervenção de Chavda através do jejum e da oração. Ela foi liberta da opressão espiritual que a atormentava, experimentou cura. E um ano depois, estava casada e servindo a Deus com alegria. É um exemplo claro do poder do jejum e da oração para transformar vidas. É realmente inspirador ver como a fé e a oração podem operar milagres. E falando em milagres, Chavda também relata a cura de uma mulher que nasceu cega após 7 dias de oração. Me diz, o que podemos aprender com essa história em relação à nossa própria vida de oração? Essa história nos ensina a importância da persistência na oração. A mulher não desistiu de buscar a cura. E Chavda também não desistiu de interceder por ela. A persistência, a fé inabalável e a confiança de que Deus nos ouve e age em nosso favor
são elementos essenciais quando nos dedicamos à oração. É como se a persistência demonstrasse a Deus o quanto desejamos a sua intervenção, o quanto confiamos em sua vontade e em seus planos, não é? Exatamente. E Shávdata também destaca a importância do jejum e da oração em comunidade. Ele acredita que quando nos unimos com um propósito comum, o poder espiritual simplifica, criando uma atmosfera propícia para que milagres aconteçam. Faz todo sentido. Afinal, a Bíblia nos diz Yeah. que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em um nome, ali eu estou no meio deles. E quando nos unimos em jejum e oração, essa presença se intensifica, não é? Você se lembra de algum exemplo específico do livro que ilustra o poder da oração em comunidade? Sim, Shávdata relata um caso marcante: a cura de um menino que sofria com a síndrome de Tourette. Após um jejum coletivo de 21 dias realizado pela sua igreja, Que incrível! A igreja se uniu em um propósito comum, a cura do menino, através do jejum e da oração. Experimentaram a intervenção poderosa de Deus. É inspirador ver como a fé coletiva pode mover montanhas. E essa história do menino com síndrome de Tourette nos leva a uma reflexão interessante. O jejum e a oração em comunidade não são uma prática recente. Grandes nomes da história da igreja, como Charles Finney, Jonathan Edwards e John Wesley, atribuíam grande parte de sua força e sucesso no ministério à prática do jejum e da oração, tanto individualmente quanto em comunidade. Eles reconheciam o poder dessas práticas para alcançar o avivamento espiritual e impactar suas comunidades e nações. Esses nomes nos inspiram a buscarmos a Deus com mais fervor e a nos dedicarmos ao jejum e à oração com mais disciplina e propósito. Falando em tipos de jejum, Shávdata aborda essa questão no livro. Ele explica que existem diferentes tipos de jejum, como o jejum completo, em que a pessoa se abstém de qualquer alimento, consumindo apenas água, o jejum parcial, inspirado no jejum de Daniel, em que se abstém de certos tipos de alimentos, e o jejum de líquidos, em que se consomem apenas sucos, sopas e chás. O que você acha interessante nessa variedade de opções? Acho que essa variedade torna o jejum mais acessível a todos que desejam se dedicar a essa prática. Cada pessoa pode escolher o tipo de jejum que se adapta melhor às suas necessidades e condições físicas, sempre buscando a orientação de Deus e ouvindo o que o Espírito Santo está guiando. E para aqueles que desejam começar a jejuar, o que Shávdata recomenda? Ele dá dicas de como jejuar de forma segura e eficaz. Sim. Ele recomenda que as pessoas comecem com jejuns mais curtos, de um dia, por exemplo, para que o corpo se acostume gradualmente. Para quem tem algum problema de saúde, ele enfatiza a importância de consultar um médico antes de iniciar qualquer tipo de jejum. É um conselho sábio. Afinal, o jejum deve ser uma prática que nos fortaleça física e espiritualmente, e não o contrário. E por falar em jejum prolongado, Shávdata compartilha no livro sua própria experiência com o jejum de 40 dias, que ele realizou em 30 ocasiões distintas. É impressionante o que chama atenção nesse relato. O que me impressiona é a disciplina e a entrega de Shávdata à busca por Deus. Ele relata que o jejum de 40 dias o preparou para o ministério, o aproximou de Deus de maneira profunda e o ajudou a superar desafios. É como se ao se esvaziar de si mesmo através do jejum, ele abrisse espaço para que Deus o enchesse com sua presença e poder. É inspirador ver como o jejum e a oração podem transformar uma vida, mas é importante lembrar que a vida cristã não é isenta de provações. No livro, Shávdata compartilha momentos desafiadores que o levaram a questionar sua própria fé. Ele fala, por exemplo, da morte de seu irmão. Quando estava em um período intenso de ministério no exterior, como lidar com a dor da perda e o chamado de Deus em momentos como esse? É um dilema que muitos de nós enfrentamos em algum momento da vida. No caso de Shávdata, ele se viu dividido entre o desejo de estar com a família, nesse momento de luto, e o compromisso com o ministério que Deus havia lhe confiado, em oração. Ele buscou a direção de Deus e decidiu permanecer em Taiwan, dando continuidade ao trabalho de evangelização. Ele optou por seguir o chamado de Deus mesmo em meio à dor da perda. Imagino que essa decisão não tenha sido fácil. Com certeza não foi. Ele descreve no livro a dor e o peso daquela decisão, mas também a paz e a certeza de que Deus estava cuidando de tudo. Em um momento de oração, Deus disse a ele: você estava fazendo meu trabalho, e como você não pôde ir, eu fui. Que linda demonstração do amor e da fidelidade de Deus. Essa experiência nos ensina que quando nos dedicamos à obra de Deus, Ele assume os nossos fardos, cuida de nossos familiares e nos capacita a seguir em frente, mesmo diante das adversidades. Mas como conciliar essa entrega à obra de Deus com nossos próprios limites e necessidades? Essa é uma pergunta importante. É fundamental buscarmos o equilíbrio entre a entrega ao chamado de Deus e o cuidado com a nossa saúde física, emocional e espiritual. O próprio Shávdata reconhece a importância do descanso, da comunhão com a família e amigos e do cuidado com o corpo. O segredo está em buscar a orientação de Deus, em ouvir a sua voz, e em confiar que Ele nos guiará no caminho certo, nos dando a força e a sabedoria necessárias para cumprirmos o seu propósito. Falando em sabedoria, Shávdata menciona no livro a necessidade de confrontarmos os poderes das trevas e lutarmos contra as forças espirituais que tentam nos oprimir. Ele relata, inclusive, um confronto com um poderoso feiticeiro africano. Como você interpreta essa história? Essa história nos mostra
que o nome de Jesus tem poder para vencer as trevas e libertar os cativos. Mas mais do que um confronto com o feiticeiro. Essa história nos desafia a reconhecermos as batalhas espirituais que enfrentamos no nosso dia a dia, nas tentações que enfrentamos, nos pensamentos negativos que nos assombram, nas dificuldades que parecem nos impedir de seguir em frente. É verdade. Essa luta espiritual se manifesta de diferentes formas e precisamos estar preparados para enfrentá-la. E como Shávda nos mostra, o jejum e a oração são armas poderosas nessa batalha, não é? Com certeza. Através do jejum e da oração, nos fortalecemos espiritualmente. Nos revestimos da armadura de Deus. E nos tornamos mais aptos a resistir às investidas do inimigo. E essa batalha espiritual também pode se manifestar em nível comunitário. No livro Shávda, relata uma experiência extraordinária que viveu em sua igreja, quando a congregação se uniu em um jejum de 21 dias. O que te chama a atenção nesse relato? O que me chama a atenção é o poder do jejum e da oração em comunidade. Para promover o avivamento espiritual, a igreja de Shávda estava passando por um período de esfriamento espiritual. E diante dessa situação, eles decidiram se unir em um jejum coletivo, buscando a face de Deus, clamando por perdão e pedindo um avivamento genuíno. E qual foi o resultado dessa busca? Deus se manifestou de forma poderosa. Sim. Logo nos primeiros dias do jejum, a atmosfera na igreja começou a mudar. As pessoas relatavam uma maior sensibilidade à voz de Deus, uma sede por sua palavra e uma compaixão mais profunda pelas almas perdidas. E essa mudança interna se refletiu em atitudes externas. As pessoas se tornaram mais amorosas, mais pacientes, mais dispostas a perdoar e a servir umas às outras. É como se o jejum estivesse purificando os corações, abrindo espaço para que o Espírito Santo agisse com mais liberdade. E o avivamento se manifestou de forma visível. Sim, o avivamento começou a se manifestar de forma visível durante os cultos. A presença de Deus era tão forte que as pessoas eram tocadas pelo poder do Espírito Santo. Choravam de arrependimento, recebiam cura e libertação. Crianças profetizavam, jovens se convertiam e a igreja se enchia de alegria e esperança. Que lindo testemunho do poder do jejum e da oração para transformar vidas, famílias e comunidades. Esse avivamento se restringiu à igreja de Shávda ou se espalhou pela comunidade. Ele se espalhou pela cidade, alcançando pessoas de diferentes origens e crenças. Pessoas que nunca tinham pisado em uma igreja. Começaram a sentir o chamado de Deus, a buscar a sua presença e a experimentar a sua graça. Que incrível! É inspirador ver como o jejum e a oração podem abrir as portas do céu e liberar a benção de Deus sobre uma comunidade inteira. E essa experiência nos desafia a reavaliarmos a nossa vida de oração. A se nos dedicarmos ao jejum com mais fervor e a buscarmos a Deus com mais intensidade, não apenas para recebermos bênçãos individuais, mas para que o seu reino se expanda, para que vidas sejam transformadas e para que o seu nome seja glorificado. Com certeza. Mas em meio a tantas responsabilidades e distrações do dia a dia, como podemos cultivar uma vida de oração mais consistente e nos dedicarmos ao jejum com mais frequência? É um desafio e tanto, não é? Mas como Shávda nos mostra no livro, a chave está em integrar o jejum e a oração à nossa rotina, em torná-los parte de nosso estilo de vida. Podemos começar com pequenos jejuns, de algumas horas, por exemplo, abstendo-nos de uma refeição para nos dedicarmos à oração e à leitura da Bíblia. À medida que nos disciplinamos, podemos aumentar gradualmente o tempo de jejum, sempre buscando a orientação de Deus e respeitando os limites do nosso corpo. Então o segredo está na disciplina, na persistência e na busca por uma conexão mais profunda com Deus, não é? Mas como podemos ter certeza de que estamos ouvindo a voz de Deus em meio a tantos ruídos e distrações? Essa é uma questão que muitos de nós enfrentamos. O livro nos ensina que a prática do jejum e da oração nos torna mais sensíveis à voz de Deus, mais aptos a discernirmos sua vontade, em meio ao turbilhão de pensamentos e emoções que nos cercam. É como se o jejum nos ajudasse a limpar o canal de comunicação com Deus, a silenciar os ruídos internos e a sintonizar a sua frequência. É como se o jejum nos ajudasse a afinar o nosso receptor espiritual, não é? E essa sintonia com Deus nos capacita para a missão que nos confiou, para levarmos o Evangelho a todas as nações, para pregarmos a palavra de Deus com ousadia e para demonstrarmos o seu amor através de ações práticas. Exatamente. E como Shávda destaca no livro, o jejum e a oração são combustíveis para a nossa missão, quando estamos em sintonia com Deus, cheios do seu Espírito. Ouvimos sua voz com mais clareza, discernimos sua vontade com mais precisão e agimos com mais sabedoria e poder. É como se o jejum e a oração nos conectassem a uma fonte inesgotável de energia, sabedoria e graça, nos impulsionando para a missão que Deus nos confiou. É verdade. E falando em missão, Shávda nos lembra que o jejum e a oração não devem ser encarados como uma fórmula mágica para obtermos o que queremos, mas como um caminho para nos aproximarmos de Deus, para nos rendermos à sua vontade e para nos tornarmos mais parecidos com Ele. Essa é uma mensagem libertadora. Quando o nosso objetivo é simplesmente satisfazer os nossos desejos, corremos o risco de nos frustrarmos e de nos desviarmos do verdadeiro propósito do jejum e da oração. Mas quando buscamos a Deus com um coração puro, com um desejo genuíno de conhecê-lo e de servi-lo, Ele se revela a nós de maneiras surpreendentes,
nos enche de sua graça e nos capacita a realizarmos sua obra com alegria e poder. Que lindo! É como se o jejum e a oração nos abrissem para uma nova dimensão da experiência com Deus, nos levando além das nossas expectativas e nos conduzindo a um relacionamento mais profundo e autêntico com Ele. Exatamente. E a esse relacionamento que Shavda nos convida, através do livro O Poder Oculto do Jejum e da Oração. Ele nos desafia a mergulharmos na presença de Deus, a experimentarmos sua graça transformadora e a nos tornarmos instrumentos seus para abençoar o mundo ao nosso redor. Que desafio inspirador, né? Que privilégio termos tido a oportunidade de explorar esse tema tão importante aqui no Fé em Letras. O livro de Mahesh Chavda é sem dúvida um manual prático e inspirador para todo cristão que deseja aprofundar sua intimidade com Deus, fortalecer sua fé e viver uma vida de vitória e propósito. E para finalizarmos nosso episódio, aquele recadinho especial. Se você gostou do nosso conteúdo, não deixe de dar like, seguir o canal, ativar as notificações e compartilhar esse episódio com seus amigos. E não esqueçam de deixar nos comentários suas sugestões de livros que vocês gostariam de ver por aqui. Até o próximo mergulho em Fé em Letras.